Ei, você já parou para pensar que aquelas coisas difíceis que a gente passa, sabe, aquelas que parecem um monte de pedra no caminho, podem estar fazendo de você uma pessoa muito mais forte? É como se cada problema fosse um treino super especial, feito sob medida para você ficar mais esperto, mais resiliente e muito mais capaz do que jamais imaginou. Aquilo que hoje parece uma bagunça total, um nó que não desata de jeito nenhum, amanhã pode se mostrar como um momento mais importante da sua vida. Aquele em que tudo mudou para melhor. Pense nisso como um mapa do tesouro. As dificuldades são as pistas que te levam ao seu maior tesouro, que é a sua versão mais poderosa. A maioria das pessoas nem percebe, mas em cada briga, em cada desafio que a gente enfrenta, existe um propósito escondido. É como se fosse um presente embrulhado, sabe? Um presente que a vida te dá para te impulsionar para um nível superior. E sabe de uma coisa? Quase sempre, as maiores mudanças e o nosso crescimento mais incrível acontecem justamente quando a gente está passando pelos momentos mais difíceis, aqueles que doem um pouquinho e nos tiram da zona de conforto. O problema é que a gente só consegue ver o que está na nossa frente. Nossa visão é limitada. A gente enxerga o sufoco de agora, aquela conta que não fecha no final do mês e que tira o nosso sono. A tristeza profunda por uma decepção amorosa ou profissional, ou aquele sonho que parece tão, mas tão distante que a gente pensa em desistir. É como se a gente estivesse olhando por um buraquinho bem pequeno e não conseguisse ver o quadro completo, a obra-prima que está sendo criada. Mas existe alguém, vamos chamar de o grande planejador, ou a sabedoria universal, que consegue ver muito além. Ele vê o futuro que você ainda nem consegue imaginar. É como se ele já soubesse o final do seu filme enquanto você está assistindo apenas o começo, cheio de reviravoltas e surpresas. Essa perspectiva maior nos ajuda a cultivar uma mentalidade de crescimento, essencial para a superação de desafios. Pensa num monte de gente que a gente conhece das histórias mais antigas, tipo da Bíblia. Eles passaram por um tempão de coisas bem complicadas antes de conseguirem as maiores vitórias da vida deles. Lembra do Moisés? Ele ficou 40 anos no deserto, que deve ter sido super chato, cansativo e desanimador antes de ser o líder de um povo enorme e levá-los à liberdade. E o Jó? Ele perdeu absolutamente tudo o que tinha, família, bens, saúde, antes de ganhar tudo em dobro. Essas histórias são exemplos clássicos de resiliência inabalável. Se você está aí se perguntando, por que parece que tudo dá errado na minha vida? Por que eu não saio do lugar? Talvez seja porque você está no meio de um processo muito importante, a sua transformação. É como se você fosse uma lagarta que está virando borboleta. No meio do caminho, parece que está tudo esquisito, que você está preso no casulo, mas é só parte da mudança necessária para você alçar o voo. Esse é o momento crucial da metamorfose pessoal. Agora, pensando no Napoleão Hill, ele falava muito sobre a importância de ter um propósito bem definido e de não desistir mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele chamava isso de perseverança, um dos 13 princípios do sucesso que ele identificou em seu famoso livro Pense e Enriqueça. Hill argumentava que as dificuldades não são obstáculos, mas sim oportunidades disfarçadas. Ele diria que essas dificuldades, na verdade, são testes para você desenvolver sua mente, sua força de vontade, sua crença inabalável nos seus sonhos e sua fé aplicada. Para o Google encontrar mais fácil esse texto, a gente poderia usar palavras-chave como resiliência emocional, superação pessoal e profissional, mentalidade de sucesso, transformação de vida, princípios de Napoleão Hill, perseverança e sucesso e como lidar com adversidades. Isso ajuda o texto a aparecer quando alguém busca sobre como vencer desafios e alcançar seus objetivos. O segredo, segundo Hill, é a persistência aliada a um desejo ardente. Preparação e fortalecimento, a visão estratégica além do presente. Aquilo que você chama de atraso, porque parece que as coisas demoram muito para acontecer e você se sente estagnado, na verdade pode ser o grande planejador chamando de preparação. É como se ele estivesse te dando um tempo extra para aprender, para se fortalecer, para adquirir novas habilidades e para se preparar para algo ainda mais sério e mais grandioso que está por vir. É a fase da construção silenciosa.
E o que você enxerga como um castigo, sabe? Algo ruim que está acontecendo com você e te faz questionar o porquê. Ele vê como um fortalecimento. É como se ele estivesse te dando músculos emocionais e mentais, te tornando robusto para você aguentar o que vem pela frente e para que você possa brilhar ainda mais intensamente. É a lapidação do caráter. E o que hoje parece o fim de tudo, o ponto final de uma jornada, na verdade é só o começo de uma fase novinha em folha, cheia de possibilidades e novas avenidas para explorar. Esse é o momento do renascimento pessoal. A escolha de continuar. Não pare agora, sua história ainda está sendo escrita. Durante todo esse processo de mudança, de metamorfose, é super normal se sentir cansado. É normal a mente te pregar peças e você pensar em jogar a toalha, em desistir de tudo, em se entregar ao desânimo. Mas é justamente nesses momentos, quando o corpo e a mente pedem para parar, quando a tentação de desistir é mais forte, que você precisa fazer uma escolha consciente e decidir continuar. Pense nisso como um atleta que está correndo uma maratona, está exausto, com as pernas doendo, mas vê a linha de chegada. Ele tem que dar o último gás, o sprint final, porque sabe que a vitória está logo ali. A disciplina e a força de vontade são cruciais aqui. Porque no final das contas, as pessoas vão olhar para a sua vida, para tudo que você conquistou, para a pessoa incrível que você se tornou, e vão perguntar, tipo, uau, como foi que você conseguiu tudo isso? Qual é o seu segredo para tanto sucesso e superação? E você vai poder dar um sorriso tranquilo e confiante, olhar para trás, para toda a sua jornada e entender perfeitamente. Eu consegui exatamente porque eu não desisti naquele momento que parecia o mais difícil de todos, naquele ponto de virada onde muitos teriam parado. Eu escolhi persistir. Essa é a verdadeira história de sucesso. Então, por favor, não pare agora. Não importa o quão difícil pareça, não jogue a toalha. A sua história ainda está sendo escrita e cada desafio que você supera adiciona um capítulo poderoso a ela. E ela tem um final muito mais incrível, muito maior e muito mais cheio de vitórias e realizações do que você pode imaginar nesse momento. Continue firme, porque o melhor ainda está por vir. A fé inabalável no seu potencial e no seu futuro é a chave. Essas palavras te ajudaram? Então comenta aqui embaixo. #MenteLivre. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do lugar. Ativa o sininho e se inscreve no canal. E nunca se esqueça, sua mente não foi criada para se esconder, mas para iluminar.